Olá a todos. Bom, hoje no Consultoria em Gestão vamos tratar sobre necessidade de capital de giro. Toda empresa ela precisa saber qual a sua necessidade de capital de giro, quanto que ela precisa ter em caixa, né, para poder estar arcando com os seus compromissos frente a fornecedores, assim como também os seus custos fixos, né, suas despesas fixas, as despesas administrativas, operacionais, né, nem todas vencem no mesmo dia, né, então é necessário que se saiba exatamente quanto que você precisa ter em caixa, né, para poder manter a operação do seu negócio girando, tá? Vamos tratar sobre isso hoje, necessidade de capital de giro, logo após a vinheta. Bom, olá a todos, bem-vindo a você que vem ao canal pela primeira vez. Olá a você que já frequenta o canal com alguma assiduidade, maior ou menor. Agradeço a presença de todos. Meu nome é Davi Oliveira, eu sou consultor empresarial, assessor executivo, trabalho com planejamento, com finanças e vamos tratar hoje sobre a necessidade do capital de giro, né? Que é uma questão de planejamento, né? Que precisa ser vista com antecedência, de acordo com os resultados e com a rotina da operação da empresa. É muito importante esse tema e é um tema que a gente vai tentar hoje averiguar e tentar tirar as dúvidas que possam ser pertinentes aí aos empresários. Como calcular isso? Bom, a primeira coisa é a gente precisa determinar o ciclo operacional. Quando você vai mexer com capital de giro, você tem que determinar duas coisas em primeiro momento, com antecedência. O ciclo operacional e o ciclo financeiro da empresa, né? O que seria o ciclo operacional? É quando você determina o prazo médio da mercadoria em estoque também e também o prazo médio de recebimento de pagamento por parte dos clientes. Perfeito? Porque você vende também muitas vezes a prazo e você precisa determinar uma política de prazo de pagamento, né? De quando você vai receber isso. Esses dois fatores vão determinar justamente o ciclo operacional, né? Como é que a gente faz isso? Então, a gente precisa mensurar, e isso se mensura com o tempo, porque depende também da sazonalidade. Você tem que verificar a sua estatística de vendas, quanto tempo que um produto permanece em estoque, né? Então você precisa determinar isso. Em quanto tempo o seu produto, aquele produto ou aqueles produtos permanecem em estoque, né? Esse é o primeiro fator, né? Para você poder determinar o prazo médio de mercadorias em estoque. Então vamos dizer que você tem um prazo médio de 30 dias das suas mercadorias em estoque. Perfeito? Então você já tem esse primeiro componente. O segundo componente é determinar o prazo médio de recebimento. Quando que você recebe dos seus clientes? Então vamos dizer que você tem as políticas de receber em 30, 60 e 90 dias. Você precisa tirar a média. Qual é a média de 30, 60 e 90? A média de 30, 60 e 90, obviamente, é 60. Você pega os 3, divide por 3. 30 mais 60 mais 90 dividido por 3, você vai ter 60 dias. Então você tem 30 dias de prazo médio de mercadoria em estoque e 60 dias de prazo médio de recebimento, certo? Então, qual é o seu ciclo operacional em dias? Seria simplesmente somar um e o outro. Os 30 dias de prazo médio de mercadoria em estoque, mais os 60 dias de prazo médio de recebimento de seus clientes. Então, 30 mais 60, você tem 90. Então, qual é o seu ciclo operacional em dias? 90 dias, certo? 90 dias é o ciclo da sua operação, é o período em que a mercadoria entra e sai do estoque, vendida para o cliente e que o cliente faz o pagamento daquela mercadoria que está em estoque. Então, portanto, nesse nosso exemplo, 90 dias. Depois disso, você precisa saber quais são os prazos de pagamento dos fornecedores, ou seja, o seu fornecedor, o cara que vende a mercadoria para você, né? Qual é o prazo que ele te dá para que você o pague? Então, geralmente você tem um prazo aí, vamos pegar um prazo, dois prazos aí, 30 e 60 dias. Você precisa também configurar a média desse prazo. Então, 30 mais 60 dividido por 2 vai dar ali 45 dias.
Perfeito? 30 mais 60 dividido por 2 vai dar ali 45 dias. Então você tem ali o seu ciclo financeiro, né? Por que o seu ciclo financeiro? Porque é o período em que você tem que fazer o pagamento ao seu fornecedor. Seu fornecedor te entrega para você vender, né? Ele te entrega e você tem que pagar. Em quanto tempo médio isso acontece? Nesse caso, em 45 dias. 30 mais 60, 90. 90 dividido por 2, 45. Então você já tem os dois componentes importantes. Ciclo operacional, que no nosso exemplo aqui deu 90 dias, e o ciclo financeiro, que no nosso exemplo também deu 45 dias, né? Então, qual é a sua necessidade de capital de giro em dias? A sua necessidade de capital de giro em dias se faz com a sua média em dias do ciclo operacional, que no nosso exemplo deu 90, menos a sua média em dias do ciclo financeiro, que no nosso exemplo deu 45. Então, 90 menos 45, a gente vai ter ali 45. Perfeito? Então, aí nós temos, então, portanto, a nossa necessidade de capital de giro. Ou seja, a cada 45 dias a gente precisa ter um determinado valor em caixa para poder estar arcando com a operação da empresa. Perfeito? Certo. Agora nós precisamos saber o valor. Sabemos que o tempo é de 45 dias. O tempo médio. Agora, qual é o valor que tem que se encaixar dentro desses 45 dias para a gente poder pagar, arcar com os nossos compromissos? Então aí você precisa levar em consideração o seguinte: os custos fixos da sua empresa, que são todas as despesas administrativas e operacionais do seu negócio. Você precisa levar em consideração o total do seu CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida, né, ou seja, o quanto que você tem que pagar, o quanto você paga para os seus fornecedores, e o total das suas despesas variáveis, que são aquelas despesas acessórias à venda, então impostos, comissão, esse tipo de coisa, perfeito? Então tem que se levar em consideração tudo isso daí. Então você pega os custos fixos mensais, o custo de CMV mensal e o custo que você tem de despesas variáveis mensal. Soma esse total. Vamos supor que no nosso exemplo aqui, onde nós achamos a necessidade de capital de giro para cada 45 dias, vamos supor que esse total desses custos dão 80 mil. Então vamos imaginar que 50 mil é o total dos custos fixos, os custos operacionais, administrativos da empresa. Vamos imaginar que 20 mil é o total do CMV. E vamos imaginar que 10 mil é o total das despesas variáveis. Isso é só um exemplo, gente, para poder entender. Então, 50 mil mais 20 mil mais 10 mil, nós teremos um total de 80 mil em compromissos mensais que precisam ser quitados, precisam ser pagos. Ok. Você vai pegar esses 80 mil e vai dividir pelo total de dias de um mês. Quantos dias tem um mês? Em média, 30 dias. Então, se você pegar 80 mil dividido por 30, você vai ter ali R$ 2.666,67. Vai dar uma dízima, mas vai dar aí R$ 2.666,67. Então, esse é o total necessário por dia que você precisa ter em caixa para arcar com seus compromissos. Os R$ 2.666,67 é o total de capital de giro diário que você precisa ter se você tem esse total de compromissos mensais de 80 mil, como foi dado no nosso exemplo, né? E como você tem a necessidade de capital de giro a cada 45 dias em média, como é que você vai descobrir o total de capital de giro que você precisa ter para esse período? Você vai pegar esses R$ 2.666,67 e vai simplesmente multiplicar pelos 1.200, pelos 45 dias. Isso vai dar um total de R$ 120 mil. Então, qual é a sua necessidade de capital de giro em dias? 45 dias. Para esses 45 dias, qual é a necessidade em valor financeiro que você precisa ter em caixa para arcar com seus compromissos que vão vencendo dia após dia ao longo desses 45 dias? 120 mil, certo?
Obviamente que você precisa pensar o seguinte, que é muito necessário pensar o seguinte, que se o prazo que nós encontramos de 45 dias, se ele for menor, obviamente que esse montante de 120 mil não vai ser 120 mil, vai ser um montante menor também. Então, a dica que fica é, você empresário, empreendedor, procure sempre reduzir o máximo possível esse período médio de necessidade de capital de giro, para que a necessidade de capital de giro mesmo, o valor financeiro que você precisa ter em caixa, que ele possa ser menor do que esses 120 mil, perfeito? Então, só recapitulando, primeira coisa que tem que achar é a média do prazo em dias que sua mercadoria fica em estoque, depois a média do prazo em dias de recebimento por parte dos seus clientes, tá? Você tem que achar essas duas médias, perfeito? Depois que você acha essas duas médias, você vai somar as duas, e aí você vai ter o ciclo operacional, e aí você precisa encontrar o ciclo financeiro. O ciclo financeiro nada mais é do que a média do prazo que os seus fornecedores lhe dão para que você os pague. Encontre essa média. Você tendo então determinado em dias o ciclo operacional e o ciclo financeiro, você subtrai o operacional do financeiro e você vai ter em dias a sua necessidade de capital de giro. Você vai descobrir qual é a sua média em dias que você precisa ter determinado valor em caixa para arcar com seus compromissos. Some todos os seus compromissos, sejam eles fixos e variáveis, mensais, né? Some eles, somou esse valor, divida por 30, que é um mês, e você vai ter a necessidade de capital de giro diária. Pega esse valor diário e multiplique pelo valor encontrado da necessidade média de capital de giro, e aí você terá o capital de giro necessário que você precisa ter para aquele período. No nosso caso aqui foi R$120, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto muito importante. Muitas pessoas têm muitas dúvidas em saber como calcular realmente o seu ciclo de capital de giro, né? O que se precisaria para isso. Destrinchamos aqui, né? E tem a dificuldade também de descobrir qual é esse valor financeiro, e também destrinchamos aqui. É necessário entender que para tudo isso é preciso ter um controle financeiro robusto, ali, muito afiado dentro da empresa, porque senão você não consegue realmente nem elencar qual o seu total de custos mensais, sejam eles fixos e variáveis. É preciso ter ali realmente um controle, uma gestão financeira muito robusta, porque, como eu costumo falar, não só eu, né? Isso é máximo de pensadores, mas aquilo que não se mensura, aquilo que você não mensura, você não consegue gerir, né? Então, sem a gestão, né, sem esse controle rígido das contas, não tem nem como você também calcular a sua necessidade de capital de giro, e por aí você pode passar apuros. A sua operação pode ficar comprometida, pode faltar dinheiro, você pode não conseguir pagar um fornecedor. Se você não paga esse fornecedor, ele pode não te entregar uma nova remessa de mercadorias. Consequentemente, você não tem mercadoria para vender se você for comércio, e também não vai ter insumos para produzir se você for indústria. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, eu peço para que possam deixar o like, que possam curtir o vídeo, né, que possam compartilhar com seus amigos o vídeo, né? Espero que possam se inscrever no canal Consultoria em Gestão. Muito obrigado, até a próxima.